alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula número 32 de português do segundo ano. Vamos lá? Texto informativo. Qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje, então? Participar de atividades orais, ler e interpretar um texto informativo e produzir um texto informativo, né, para sua atividade. E na atividade, então, o que você vai precisar? Do seu caderno de português, seu lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Muito bem. O que é um texto informativo? Será? O que você acha? Ouvindo assim, texto informativo. Isso mesmo. Então, um texto informativo, ele traz informações e dados sobre um assunto ou ainda, né, de informação científica. Vamos comparar, tá? Então, agora nós vamos ter a seguir uma fábula. O sapo e o jacaré. Era uma vez um lago onde viviam um sapo e um jacaré. Os dois nem sempre se davam muito bem, mas na maioria das vezes eles faziam um esforcinho. É que os dois eram muito solitários, né? Cada um queria viver no seu cantinho. E eles, quando queriam brincar, não tinham outra escolha. Então, eles tinham que se dar bem. Era muito raro alguém visitar aquele belo laguinho, mas naquele dia eles receberam uma visita inesperada de uma menininha que estava sentada numa pedra e chorando em frente ao laguinho. O sapo sentimental chamou o jacaré e disse para ele: "Ora, jacaré, precisamos ajudá-la. Afinal, deve ter acontecido algo muito sério para ela estar chorando e logo aqui nesse lugar deserto." O jacaré respondeu: "Tudo bem, vamos lá, mas temos que tomar cuidado, pois ela pode se assustar com a gente. Afinal, somos bichos e falamos." "Ah, tudo bem", disse o sapo, pulando na beira do laguinho. A menina olhou para o sapo e sorriu. O sapo olhou, achou que já podia falar com ela e disse: "Olá." A menina olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém. Olhou para o sapo assustada e ficou olhando para ele. E o sapo disse novamente: "Olá, como você está? Está acontecendo algo?" "Você fala?" "Sim, eu te assustei?" "Desculpe-me, achei que eu podia ajudar." "Eu sou um desastre mesmo", disse o sapo, então o quê? Se afastando. "Não, volte aqui. Muito pelo contrário. Você é muito gentil. Eu gostei de você." "Gostou? Mesmo? Você não está assustada?" "Não, eu acho que você pode me ajudar." "Bom, se quiser, é claro." "Ah, é claro que eu quero. Afinal, é por isso que eu estou aqui." O jacaré, vendo aquela cena, se aproximou. A menina se levantou e se escondeu atrás da árvore. Ela estava assustada. "Ei, calma, eu não vou te machucar. Sou amigo do sapo." "Ei, você também fala?" "Sim." "Poxa, que legal! Estamos aqui
para te ajudar, disse o sapo sorrindo. Vem aqui, conte pra gente o que aconteceu. Olha, ainda não aconteceu, mas deve acontecer em breve. Ué, está chorando por algo que ainda não aconteceu? Como? Você vê o futuro? É isso? Conta essa história pra gente, disse o jacaré. Não, deixa eu explicar. É que a minha amiga vai se mudar e eu não vou mais ver ela, nunca mais. Aí eu vim pra cá. Minha mãe vinha pra cá quando ela estava triste, quando ela era pequena. Ah, mas não diga para eles que a gente fala, ok? Isso é um segredo só nosso. Ok, pode deixar comigo. A menina fez aquilo mesmo e conseguiu de uma vez por todas convencer a menina e os pais dela de ficar. Então, no final daquela tarde maravilhosa, eles foram para casa e combinaram que no dia seguinte iriam fazer um belo piquenique na beira do belo lago. Quando eles foram embora, a menina foi a última a sair. Olhou para o sapo e para o jacaré e deu tchau para eles. Os dois piscaram para ela e deram tchau também. Em seguida, mas não diga para eles que a gente fala, ok? Ok, ela disse, né? Pode deixar comigo. Esse segredo que é só nosso. Ok. A menina fez aquilo mesmo e conseguiu de todas as vezes, então, o quê? Convencer eles de ficar. Voltaram para dentro do lago e estavam o quê? Realizados por ter o quê? Ajudado aquela menininha. E agora não estavam mais sozinhos. Toda tarde, as duas garotinhas iam brincar lá. E agora até a outra amiga já sabia o segredo. Os quatro sempre brincavam juntos e era muita diversão. E os pais da menina também soube o segredo. Mas isso é uma outra história. E fim dessa nossa história. Então, o que vocês acharam? Gostaram da nossa história? Então, uma fábula, né? É isso que a gente acabou de ver. É uma composição literária em que os personagens são animais que o quê? Que apresentam características humanas, tais como a fala, costumes, né? E etc. Essas histórias são geralmente o quê? Um ensinamento moral de caráter instrutivo, né? Então sempre tem o quê? Uma moral da história. Acabamos então o quê? De ver uma fábula, dando para perceber que é uma história onde os animais se assemelham a nós, seres humanos. Mas já o texto informativo trata-se de algo bem diferente. Então vejamos. Quando um assunto nos interessa, é comum que buscarmos mais informação sobre ele, certo? Para isso, podemos consultar o quê? Materiais impressos e digitais, né? Como jornais, revistas, dicionários, sites de pesquisa, né? Vai procurar aí numa busca. E você, gosta de estudar os animais? Responda. Ai, que legal! Então vejam só. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem os filhotes gritando, as mães abrem o ninho, né? Porque elas fazem um ninho escondidinho, abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo.
e depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Ó. Aqui ela já está com 2 filhotinhos, né? Que ela ajudou a sair do ovo e foi levar para o rio, então na sua boca. Então agora, nossa atividade oral e escrita, né? Respondam. Qual a informação sobre o crocodilo você achou mais interessante e por quê? Então anote lá no seu caderno, né? Responda agora oralmente, mas depois anote o que? A perguntinha e a resposta que você deu aí na sua casa. Circule no texto a palavra mães. Quantas vezes ela aparece? Vamos lá? 1, 2. Muito bem. Ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. Então aqui, a mãe crocodilo, o que ela faz? Ela grita, leva ao rio, abre o ninho. E o filhote de crocodilo, ele grita, leva ao rio ou abre o ninho? Muito bem! Então, a mãe crocodilo leva os filhotes ao rio e também abre o ninho. Por quê? Porque o filhote de crocodilo gritou, né? Pedindo ajuda já, né? Marque um X na resposta correta. A intenção do texto que nós vimos aqui, ó, desse texto aqui. Porque os crocodilos fêmeas são boas mães. Com relação a esse texto, ele quer dizer o quê? Que é um texto para divertir a gente, para informar ou para emocionar? O que vocês acham? Para informar, né? Como a gente falou, é um texto informativo. Muito bem. Tecendo saberes. Jacaré ou crocodilo? Eles parecem iguais, não parecem? Mas não são. Então, leia o texto e descubra. O prof vai ler com vocês, mas você aí em casa pode estar lendo mais uma vez, né, com a ajuda de um adulto. Então, os jacarés, quando fecham a boca, deixam o quê? Visíveis somente os dentes superiores, certo? Superiores. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores, então dá para ver, né, tanto em cima quanto embaixo. A cabeça do jacaré é mais larga e achatada, com o focinho mais curto, né, comparado com o crocodilo. O crocodilo possui uma cabeça então mais comprida, com um formato então, ó, triangular e focinho mais comprido também. No Brasil, só encontramos o que? Jacarés. Muito bem. E o maior jacaré é o jacaré-açu, que pode atingir então até 5 metros de comprimento, né? É 5 passos bem grandão. E o menor jacaré é o jacaré-coroa, que não ultrapassa os 2 metros. Então, observem, ó, nossa imagem 1 e nossa imagem 2. Após ler o texto, você já descobriu qual é o crocodilo e qual é o jacaré nas fotografias? Qual você acha que é o crocodilo e qual que é o jacaré? Pensa aí e responde. Muito bem! Então, na nossa foto número 1, nós temos o quê? Um jacaré. Ó, lembra? O focinho mais, né, mais curto, mais achatado. Lembram dos dentes, então, que só apareciam os superiores, então só os de cima, né? Mas são bem parecidos esses primos, né? E aqui, a foto número 2, então, é o nosso crocodilo, né? Ó, dá pra ver tanto os dentes
superiores em cima quanto os inferiores, os de baixo, certo? E o focinho dele então é o quê? Mais comprido e num formato triangular. Isso mesmo. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vimos o quê? O que é um texto informativo, né? E comparamos com a fábula. Mas o que é um texto informativo? Ele trata de um texto onde o quê? Traz informações e dados sobre o assunto. Ou ainda o quê? Informações científicas, né? Porque aqui no nosso caso, ó, dos crocodilos e jacaré, então não existe só jacaré e nem só crocodilo. E cada um tem o quê? A sua característica e a sua diferença. E outra curiosidade que nós vimos aqui, que no Brasil não tem o quê? Crocodilo, só tem jacaré. Isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado nessa nossa aula. Qualquer dúvida, assistam novamente. Se cuidem, fiquem bem e até a nossa próxima aula.